Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui felizes em estar recebendo, né, uma pessoa que, né, como todos os outros, que a gente admira bastante, seja no âmbito pessoal como no âmbito profissional. E hoje a gente vai discutir um pouco de disfunção temporomandibular com o professor Dr. João Macedo Sobrinho. O professor João, ele é especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial, é uma universidade em Paris, na França. É doutor em laser pela Universidade Federal da Bahia. É professor, né, especialista e coordenador de curso de disfunção temporomandibular. Também é professor e coordenador de curso na área da harmonização orofacial, além de ser cirurgião bucomaxilofacial, também clínico, como é clínico também nas outras três especialidades. Professor João, seja bem-vindo. Eu gostaria que você, inicialmente, compartilhasse conosco um pouco da sua história, né, de vida profissional e clínica dentro da odontologia, né, e dentro das especialidades que você atua hoje. Ô Marlos, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o seu público. Queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar falando sobre as áreas que a gente atua. A minha história em DTM, já que o assunto de hoje é sobre DTM, eu colei grau em janeiro de 1996 e fui participar do processo seletivo do mestrado em bucomaxilo no Hospital Pitié-Salpêtrière em Paris. E lá tinha um serviço associado a bucomaxilo, um serviço de DTM, um serviço de fonoaudiologia, um serviço de fisioterapia, tinha uma área de atuação voltada para a apneia do sono e ronco. Então, foi lá que eu tive uma formação voltada para a disfunção temporomandibular. E quando eu voltei para o Brasil, em 1998, continuei abordando esse tema tanto em congressos, quanto em graduação, quanto na pós-graduação. Montei a primeira atualização em DTM na Bahia no ano 2000, e logo em seguida, quando se criou a especialidade em disfunção temporomandibular, a gente montou também o curso de especialização em DTM. E até lá, desde lá, a gente trabalha nessa área, meu amigo. E uma área que é extremamente importante, né, João? Todas as outras especialidades, ela interage muito bem com qualquer outra área da odontologia, né, seja na reabilitação oral, na dentística, e como na nossa especialidade na ortodontia, João. Quais seriam os aspectos, né, que você julga mais relevante, né, no caso, no que diz respeito à indicação, né, dos pacientes para uma avaliação, né, prévia e possivelmente um tratamento prévio da disfunção temporomandibular por um especialista? Eu, o que eu acho importante nós externarmos para para o ortodontista, em primeiro lugar, que o tratamento de disfunção temporomandibular, ele não é feito com ortodontia. Um público que me procura muito nos cursos de disfunção temporomandibular é justamente o ortodontista. Por quê? Porque algumas pessoas ainda acham que maloclusão gera disfunção temporomandibular e aí manda para o ortodontista, e o ortodontista ou quer tratar com ortodontia ou não não sabe ou ainda não detém o conhecimento para o tratamento, e aí procura os cursos. Quando as pessoas chegam no meu curso, a primeira aula que eu falo para eles é o seguinte: eu sou bucomaxilo, mas eu não estou lá como bucomaxilo, eu estou lá como especialista em DTM. O bucomaxilo que entra num curso desse tipo, ele não deve ir para um curso de DTM querendo tratar DTM com cirurgia, porque se ele é bucomaxilo, teoricamente, ele sabe, se tem indicação cirúrgica, o tratamento como ser realizado. O ortodontista que entra num curso de DTM, ele vai aprender a tratar das formas voltadas para a DTM, e não com ortodontia, porque se ele tratasse
ortodonticamente um paciente com DTM, ele não precisaria, já que ele é ortodontista, de um curso de DTM. A mesma coisa com um protesista. O protesista não entra num curso para tratar DTM com reabilitação protética, até pelo fato de que ele já sabe fazer prótese. Então, DTM é uma especialidade à parte, é uma área de atuação à parte. E o objetivo da formação em DTM é justamente transmitir os conhecimentos necessários no diagnóstico, no plano de tratamento e na execução do tratamento voltado para a DTM. Isso é importante incutir. Um outro ponto, voltando, Marlos, eu me formei, como eu disse, colegial em 96, janeiro de 96, terminei em 95, final de 95. E desde aquela época, a grande maioria das pessoas que trabalham com DTM sabem que não há necessidade de associar maloclusão e DTM. Uma prova disso, e é fácil a gente externar isso para dentistas, quantos pacientes eu atendo diariamente que tem classe 1 e tem DTM? E tem pacientes que, de repente, têm maloclusões severas e não tem DTM. É uma analogia grosseira. O fato, Marlos, de ter uma coexistência não significa uma relação de causa e efeito. Um paciente que tem DTM e tem unha encravada não significa que a unha encravada é a causa de DTM. Então, um paciente que tem maloclusão e tem DTM não significa que a maloclusão é a causa. E por que alguns, no passado distante, associavam estas duas coisas? Porque às vezes botavam um platô, porque às vezes colocavam a placa meio relaxante, e aí, como botava toques equilibrados de um lado e do outro, isso gerava uma melhoria, e aí associava, é a maloclusão que está fazendo isso, vou tratar. E, na verdade, a placa meio relaxante não tem um consenso na área de DTM explicando a sua ação, mas a explicação mais aceita é aquela onde a placa promove um relaxamento muscular por uma reação ou uma ação reflexa. Marlos, quando você morde uma pedra no alimento, o que é que acontece? Normalmente é um reflexo de um feedback de abrir a boca. Isso. Então, a placa mio-relaxante atua por uma ação reflexa como se fosse uma pedra no alimento. Por isso que a placa tem de ser de acrílico duro. Se você interpõe algo macio entre os dentes, você pode evoluir com uma piora, porque estimula mais a contração como se fosse, por exemplo, um chiclete. Agora, não é simplesmente colocar um material duro, precisa estar ajustado. Quem faz placa mio-relaxante sabe, mesmo se montar sem articulador semi-ajustável, sem utilizar o plano de Camper, tá? Mas se você usar mesmo o GAFO, né, o facial, que você já estabelece o plano oclusal do paciente, a placa, quando você coloca na boca que você vai ajustá-la, normalmente toca em posterior. E eu recebo, de vez em quando, no consultório, pacientes. Eu já uso placa, doutor. Eu falei, traz a placa. É de acrílico duro? É. Aí, quando eu vejo, Marlos, toca só posterior, ou seja, o colega não equilibrou. Ajustou. O ajuste, as placas têm que ser toque posteriores simultâneos de um lado em relação ao outro. Toque premolar semelhante ao do molar, ou toques em cúspide de contenção cêntrica. Então, se é uma placa superior, o toque são as cúspides vestibulares. Pode ter toque anterior, pode, mas menor do que o toque posterior. Então, são características importantes. Muito se fez foi ajuste oclusal.
Ajuste oclusal numa finalização ortodôntica, ajuste oclusal numa finalização protética, tudo bem. Agora, um ajuste oclusal em DTM, um paciente que tem aquela maloclusão há 10 anos, 15 anos, 8 anos, a gente não deve associar e nós não devemos fazer mais ajustes oclusais. Ok. João, e seguindo essa linha conceitual, né, da necessidade do paciente, né, buscar esse tratamento, quais seriam, basicamente, João, os sinais e sintomas e que o clínico, às vezes, eventualmente, o próprio ortodontista deveria, né, numa avaliação clínica prévia a um tratamento ortodôntico, observar nesse paciente para poder encaminhar esse paciente para uma avaliação prévia para um especialista de DTM? Quais seriam, né, principalmente as queixas ou, né, a sintomatologia clínica que poderia se chamar mais a atenção do profissional para poder indicar esse paciente justamente para essa avaliação? Marlos, uma pergunta muito interessante. Eu, por exemplo, eu recebo pacientes de vários colegas ortodontistas antes do início do tratamento, e porque eu sempre dou um relatório e aí ele anexa a ficha, tá? Disfunção temporomandibular é um termo coletivo, tá? Que representa um conjunto de patologias que podem acometer a articulação temporomandibular e ou os músculos da região cérvico-crânio-facial. Algumas pessoas acham, músculo da mastigação. Não, não só os músculos da mastigação. Nós temos músculos, por exemplo, da região cervical, como o esternocleido, que pode estar acometido. Nós temos músculos dentro do ouvido médio, como o tensor do tímpano, como na abertura da tuba auditiva, como o tensor do véu palatino, que pode estar acometido, ou eles podem estar acometidos. Então, não é só músculos da mastigação. Então, interessante esta definição. Então, um termo coletivo de alterações articulares e ou musculares. O que é que significa com isso? Primeiro, DTM não é diagnóstico. DTM é um conjunto de patologias que podem ser articulares ou musculares, ou as duas. Então, eu tenho pacientes que têm alterações articulares, eu tenho pacientes que têm alterações musculares. Como alterações articulares, as mais comuns, tá, seria deslocamento de disco com redução, que é aquele paciente que você pede para abrir a boca, você coloca o dedo anterior ao tragus, quando você coloca o dedo à frente ao tragus, obrigatoriamente você está em cima do polo lateral do côndilo. E aí o que acontece? Abre e fecha a boca, faz propulsão e faz lateralidade de um lado, lateralidade do outro. Faz cada movimento desse 3 vezes. O paciente que tem um barulho, um estalido que nós chamamos, que é tipo um clique, é um barulho mais agudo na abertura, no fechamento, na propulsão na ida e na volta, na lateralidade contra o lateral, ou seja, que vai para o lado esquerdo e o barulho é no lado direito. Na ida e na volta, nós chamamos de deslocamento de disco com redução ou luxação discal anterior redutiva. É um disco que está fora do lugar. É o paciente que, de repente, abre a boca normal, com barulho. Daqui a pouco trava. Tem paciente que trava depois que se alimenta, ou durante a alimentação. Tem paciente que tem travamento quando acorda. Tem paciente que ou ficou muito tempo com a boca aberta, daqui a pouco evolui para o travamento. Nós chamamos isso de deslocamento de disco sem redução. É aquele paciente que não abre a boca porque o disco está travado, ele vai para frente e impede a abertura de boca. Você tem processo inflamatório, ou na cápsula articular, ou na membrana sinovial, que nós chamamos de capsulite ou sinovite. Processo inflamatório dói.
Sim, em repouso, em função, dependendo da quantidade de inflamação que tem lá dentro. Isto, estou citando aqui alguns exemplos de alterações articulares. sim, sim. Então, seria dor na ATM, barulho, limitação de abertura de boca, tá? São sinais e sintomas mais comuns para quem atua na ortodontia possa ter uma noção de como avaliar o paciente e indicar, de repente, para um especialista em disfunção temporomandibular. E tem, Marlos, também as alterações musculares. Ah, tá, tá. Tá? As alterações musculares. Então, aquele paciente que relata dor no temporal, masseter, que você faz a palpação, você precisa palpar, e o paciente fala, doutor, piorou a dor, está doendo. Você faz a palpação, piorou a dor, você demonstra que tem uma alteração. E é importante pedir para o paciente também morde. E você sente que está realmente no masseter. E aí você já tem uma noção de problemas musculares. Esse DTM identificando, né, esses sinais que você, né, descreveu para a gente, quais seriam, né, quais são os exames que vocês utilizam complementares, além do exame clínico, porque a gente sabe que o exame clínico ele é sempre soberano, né, em cima do conhecimento que a gente vai adquirindo dentro da especialidade, mas você complementa o seu diagnóstico utilizando quais tipos de recursos de exames complementares? Primeira coisa, eu sempre, o paciente chegou no meu consultório com DTM, mesmo que com o meu exame clínico, mesmo com a experiência que a gente adquiriu durante esses 25 anos que eu atuo já com DTM, eu sempre peço uma panorâmica, uma radiografia panorâmica, para eu ver as estruturas ósseas, como é que estão, de uma forma superficial. A gente sabe que panorâmica tem uma visão superficial, mas eu já tive situações, por exemplo, da paciente ter tumores e ter dores. Eu até uma paciente jovem onde tinha um osteosarcoma de base de crânio invadindo o ramo da mandíbula. Então, é importante uma radiografia panorâmica. E diagnostiquei clinicamente, vi que a panorâmica tem possíveis alterações a nível da articulação no que diz respeito à parte óssea. Quero avaliar melhor a parte óssea. Eu posso partir para uma tomografia computadorizada. O paciente tem um disco deslocado, quer seja com redução, sem redução, disco não sai em tomografia, aí eu peço uma ressonância magnética. Agora, nós devemos solicitar exames complementares mais avançados, mais onerosos, se o paciente tiver sinais e sintomas que justifiquem. Hoje em dia, o que é que tem acontecido? O paciente chega e aí vamos pedir tomografia, ressonância panorâmica, é isso que alguns estão fazendo, onde às vezes clinicamente não tem nenhum sinal, nenhum sintoma que justificasse uma tomografia ou uma ressonância. Você está submetendo o paciente a exames desnecessários, você está onerando o tratamento. Se é pelo convênio, você está usando o convênio sem necessidade, que isso repercute negativamente depois nos valores dos convênios para todos. E se é particular, você está submetendo o paciente a um exame desnecessário que ele poderia usar este recurso para, de repente, realizar uma consulta com um especialista, realizar um tratamento que seja mais adequado. Existem outros exames. Eu quero avaliar possíveis alterações reumatológicas. Pode pedir exame de sangue. Não tenho formação voltada para esses exames. Pede uma avaliação do reumatologista. Existem outros exames mais complexos, termografia. Eu quero ver trigger point, que são aqueles nódulos musculares que dão dores referidas ou projetadas. Existe
axografia, que é a título de pesquisa, existe eletromiografia facial. Eu tenho na minha clínica, porque eu trabalho com pesquisa também, mas o clínico no dia a dia não tem necessidade destes meios mais complexos. Basicamente, então, Marlos, uma panorâmica inicialmente, manda para um especialista. Alguns me perguntam, viu, Marlos? Seriada de ATM. Tá. Bem, o que é que uma seriada de ATM te dá de novidade? É uma panorâmica localizada na região, boca aberta e boca fechada. Boca fechada. O boca aberta ósseo não te traz benefício algum. Por quê? Porque você pode ter uma abertura de boca na hora do exame aquém, porque o técnico não pediu a abertura de boca tanto, e vai dar uma hipomobilidade falsa. Pode abrir além do limite, que nós chamamos de subluxação ou hipermobilidade, e ele não ter, porque foi forçado. Ou, de repente, pode dar normal, e ele ter uma subluxação, mas não abriu a boca dele toda, normal. Então, o diagnóstico, por exemplo, de subluxação ou hipermobilidade, que é quando o paciente abre a boca e vai além do limite, vai além do ápice do tubérculo articular e consegue voltar. Quando vai além e não volta, é luxação da TM. Quando vai além e consegue voltar, subluxação ou hipermobilidade. Esse diagnóstico ele é clínico. Então, no lugar de pedir uma seriada de ATM, é melhor você pedir uma panorâmica. E o diagnóstico de hipermobilidade, você faz isso clinicamente. Quem faz um curso de DTM deve aprender a diagnosticar e saber diagnóstico diferencial. E, às vezes, eu vejo colegas que pedem seriada de ATM, mais panorâmica, mais tomografia, mais ressonância. E aí, são exames que, às vezes, são desnecessários. Então, em síntese, uma panorâmica inicialmente, e a parte muscular é o exame clínico. A parte muscular, como é que a gente avalia a parte muscular? Inspeção. Então, tem pacientes. Aquela Rosana Jatobá, aquela antiga do tempo do Jornal Nacional, que você lembra? Sim. Eu preciso palpar o masseter dela para dizer que ela tem hipertrofia de masseter? Não. É visual. Inspeção é uma forma de diagnóstico. Tem pacientes que estão na frente da gente na nossa consulta e quando a gente olha o masseter está contraindo, ela nem percebe. Então, a inspeção é uma forma. Segunda forma, a anamnese. O paciente fala, doutor, dói aqui, é o temporal. Dói aqui. Se for muscular, é o masseter. Terceira é a palpação. Quem trabalha com DTM precisa o quê? Palpar a musculatura, na tentativa de achar feixes endurecidos, nódulos musculares, diagnosticar hipertrofias, tá? E existem músculos que não são passíveis de palpação. Você consegue, Marlos, palpar o pterigoideu medial, o pterigoideu lateral superior e inferior? Fica difícil. Muito difícil, que é todo intraoral, né? A parte mais interna, na porção bem posterior. O pterigoideu medial, você não vai colocar o dedo na garganta do paciente. De repente, ele vai evacuar o conteúdo gástrico, não bonito, por sinal, né? Imagina na época da faculdade da gente, a gente chegar para namoradinha, eu vou ali numa festa evacuar o conteúdo gástrico, é chique isso, né? Ela vai dizer, vai e volte, com maior facilidade. Então, você não vai colocar o dedo na garganta do paciente. Sim, sim. O pterigoideu lateral superior e inferior, você não consegue colocar o dedo atrás da tuberosidade para chegar na parte lateral e superior do processo pterigoide para alcançar esse músculo. Você não vai conseguir. Muito posterior. Então, o que acontece? Os músculos que não são
passíveis de palpação, o conhecimento da função deles é fundamental. Se você, Marlos, tem uma dor no bíceps, o profissional chega para você, Marlos, contrai o bíceps, e ele faz uma contra-resistência, dificultando. O que deve acontecer com a dor no bíceps? Aumenta ou diminui ou fica igual? Tende a aumentar, né? Pela Tende a contração. aumentar. Então, o conhecimento da fisiologia muscular é fundamental para o diagnóstico. Então, eu tenho pacientes que podem ter dores a nível da ATM e não ser de origem articular, pode ser de origem muscular, de músculos que estão inseridos na ATM, como, por exemplo, o pterigordil lateral superior e inferior. Então, se eu peço ao paciente fazer propulsão e eu faço contra-resistência impedindo a propulsão, eu estou forçando quem a nível da ATM? O pterigordil lateral superior, o pterigordil lateral inferior, que é ele responsável pela propulsão, é o principal músculo, é o agonista. A dor aumentou e é muscular, pterigordil lateral superior, estou testando ele, inferior, desculpa. Eu mando o paciente fechar a boca, boto uma espátula de madeira, mando morder. Aumentou a dor e é muscular, pterigordil lateral superior, porque ele se contrai no fechamento de boca. Então, nós chamamos isso de manipulação funcional. Então, é uma forma pelo qual você pode avaliar músculos que não são passíveis de palpação. Foi claro aí? Foi claríssimo. E a gente fica aqui ouvindo justamente o que você explica nessa parte anatômica com uma facilidade e acessibilidade. Né? A gente tenta aqui formando a imagem, isso para a gente é super bacana. Não é difícil não, Marlon, é fácil. Tem colegas que hipervalorizam, acho que vai aumentar o passe deles. DTM é fácil e se fosse difícil eu não teria capacidade de atuar nem ensinar. Nada, João. Simplicidade sua, humildade da sua parte. Deixa eu te falar, João. Você, né, deu uma passeada, né, ali no início da apresentação sobre os métodos de tratamento. Você citou, né, dentre os diversos métodos, a placa, quando bem ajustada e se respeitando os contatos anteriores e posteriores, mas além da placa, né, quais são os rol, o que é que compõe o rol, né, de procedimentos? A gente sabe que são inúmeros, mas que você poderia elencar como os principais eu imagino, para tratar, né, inicialmente a fase aguda e depois, né, em alguns pacientes a DTM crônica e até mesmo manter a estabilidade do quadro do paciente. O que acontece, Marlos? Durante muitos anos, se questionaram, vamos determinar as causas de DTM. Como DTM é um conjunto de patologias, é lógico a gente entender que eu não tenho uma causa. Eu tenho, dependendo da patologia, causas específicas. Um exemplo, capsulite, sinovite, que são processos inflamatórios, a causa mais comum é uma abertura de boca exagerada. O que eu quero te dizer com isso? Como DTM tem várias patologias associadas que nós, dentistas, por convenção ou por ignorância, reunimos e chamamos de DTM, porque o diagnóstico seria deslocamento de disco redução, sem redução, miosite, mioespasmo, trigger point, isso é diagnóstico. Nós temos várias causas e também, Marlos, nós não teremos um tratamento único. Então, você não tem um tratamento único na ortodontia para todas as maloclusões. Você precisa ter o diagnóstico adequado para determinar o plano de tratamento adequado para ter o sucesso adequado. Se você, nessas duas etapas anteriores, não realizá-las adequadamente, você não vai ter a última, que é o sucesso alcançado. Então, em DTM é a mesma coisa. As pessoas botam placa em todo mundo. Nem todo mundo tem indicação de placa. Vou fazer fisioterapia para todo mundo. Não, nem todo mundo tem indicação de fisioterapia.
Então, você precisa saber o diagnóstico adequado para você estabelecer um plano de tratamento. Agora, podemos destacar a placa miorrelaxante, podemos destacar algumas medicações anti-inflamatórias, analgésicas, relaxantes musculares. Uma medicação que nós usamos muito para pacientes com dores crônicas musculares é antidepressivo tricíclico com dose mais baixa, uma dose analgésica e não antidepressiva, como a amitriptilina. A toxina botulínica, eu uso Botox, eu aprendi lá em Paris também, lá durante o mestrado que a gente fez, desde 96 que eu uso toxina botulínica. A toxina botulínica tem um resultado muito bom, mas não é a primeira opção. Mas eu tenho um paciente no meu consultório que eu tenho o que vocês pensarem em termos de tratamento da minha clínica, tem um serviço de fisioterapia associado, e às vezes eu consigo controlar com toxina, mas não é a primeira opção, normalmente. A fisioterapia, Marlos, alguns falam, vou fazer fisioterapia, mas não é qualquer fisioterapia. A mesma coisa, procure um dentista, não é qualquer dentista que faz um aparelho ortodôntico, não é qualquer dentista que faz uma ortognática, não é qualquer dentista que trata DTM, tem que ser um profissional que tem experiência na condução de pacientes desse tipo. Então, a fisioterapia da mesma forma. A fisioterapia, Marlos, as pessoas acham que é só TENS e ultrassom. Ou então ficar massageando o bucinador. Não. Você tem exercícios de relaxamento, exercícios de fortalecimento, você tem o TENS, que é para analgesia, você tem o FES, que é para contração, você tem o ultrassom, você tem microcorrente, ondas curtas, laser terapia, que o dentista usa, eu tenho um doutorado em laser também. Você tem a estimulação transcraniana, Marlos, por sinal, a estimulação transcraniana saiu do Jornal Nacional. A estimulação transcraniana, eu ensinei fisiologia durante muitos anos e sou concursado numa faculdade aqui, estou com licença, que eu pedi. Eu ensinei neuroanatomia e neurofisiologia há 14 anos. E por que eu entrei nessa área? Porque o dentista ele não tem uma formação nesta área e quem trata dor tem de entendê-la. O nosso cérebro tem uma parte externa, Marlos, que nós chamamos de córtex cerebral, conhecida como substância cinzenta. Existem partes específicas do nosso cérebro, do córtex cerebral, responsável por determinadas funções. Então, a estimulação transcraniana é um aparelho que a gente coloca por fora na cabeça do paciente, que vai estimular determinadas regiões do cérebro, no caso específico de analgesia, a liberar substâncias analgésicas endógenas. A gente tem isso, é uma forma de tratamento. O cirúrgico para DTM, Marlos, hoje em dia, uma grande maioria dos bucomaxilos, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou bucomaxilo, além de ser bucomaxilo, eu sou especialista em DTM, então sou as duas coisas. Hoje em dia, bucomaxilo tem uma formação meramente cirúrgica, que é operar deslocamento de disco com redução, sem redução. 30% da população tem deslocamento de disco sem redução, ou com redução. Nós somos 3 milhões de habitantes em Salvador, praticamente. Você vai operar, Marlos, 1 milhão de pessoas? Não. Então, procedimento cirúrgico em DTM é exceção e não regra geral. Colegas colocando prótese de ATM em adolescentes, em adultos jovens de 20 e poucos anos, sem necessidade, por falta de conhecimento, de diagnóstico e de tratamento adequado. Cirúrgico existe no caso de DTM? Existe, mas é rara esta indicação. Normalmente, o tratamento ele é conservador. E uma observação importante, Marlos, o paciente que tem dor crônica, gente,
é qualquer paciente que tem dor no mínimo 15 dias no mês e no mínimo 3 meses seguidos. Então, Marlos, 15 dias de dor no mês, no mínimo 3 meses seguidos. Todo mundo que é portador de uma dor desta característica, ele é classificado como sendo um paciente portador de dor crônica. Dor crônica em DTM, Marlos, é normalmente de origem muscular e não articular. Articular, quando dá dor, é dor aguda. Mas o bucomaxilo não opera músculo, ele opera o quê? ATM. E às vezes o paciente ele tem dores musculares crônicas e tem um disco deslocado. E aí vamos operar o disco. Mas não tem uma relação de causa e efeito. É uma relação de mera coexistência. João, você falou, né, da estimulação transcraniana e tudo, e você também tem uma formação, né, que você fez também a nível de doutorado, que é a parte de laser. O que é que você pode, né, aonde é que o laser entra, né, nesse tipo de tratamento? Tem alguma aplicação clínica no que diz respeito ao tratamento também da articulação? Nesse tratamento que você bem falou, né, muito mais buscando uma ação conservadora do que uma intervenção, vamos dizer assim, mais, né, profunda? A DTM tem várias formas terapêuticas. Eu citei algumas delas. Laser, outra, como você falou, a acupuntura, e tem tratamentos que são principais, tem tratamentos que são acessórios. O laser tem um aspecto muito bom, tanto o laser terapêutico local, onde você vai lá no músculo masseter, no temporal e aplica, como a laser terapia sistêmica, conhecida como ILIB, onde você aplica o laser numa artéria, geralmente artéria radial, e isto tem alguns efeitos, dentre eles o efeito analgésico, aumento de imunidade, até o efeito anti-age, ou seja, anti-envelhecimento. A terapia LIB tem alguns benefícios. Agora, Marlos, normalmente o paciente que tem dores musculares são dores provocadas por hiperatividade muscular, o apertamento dentário ou bruxismo. E se você faz só laser, se você faz só acupuntura, se você faz a fisioterapia, você ajuda a eliminar ou tirar o paciente da fase aguda. Só que se você não resolver o apertamento, que é a causa, isso volta ou perdura. É importante, aí entra a placa miorrelaxante. O paciente, ele não tem essa noção. O paciente que tem DTM toma relaxante muscular, melhora. Passa o efeito da medicação, volta. A mesma coisa com laser, com acupuntura, com a fisioterapia. Alguns pacientes que têm apertamento dentário, a gente precisa fazer isso. Marlos, nós apertamos naturalmente. Alguns mais, outros menos. Só que existem fatores psicológicos que influenciam, que potencializa a dor. Como, por exemplo, estresse, ansiedade, medo, depressão. E eu atendo pacientes diariamente com DTM e nós estamos no momento Singular, né, da pandemia, e o que eu percebo de pacientes que potencializaram a dor por causa destes fatores psicológicos é muito grande. Sim. Todo mundo está passando por um estresse, por uma ansiedade, que influencia na dor. Então, Marlos, o laser é fundamental? Mas a gente precisa ver, muitas vezes, a necessidade de uso de uma placa. E a placa, o ajuste, você coloca uma placa de acrílico duro, tem de ajustar. Ela tem de ser plana na oclusal. Por sinal, Marlos, eu tenho recebido alguns pacientes que já têm DTM
e aí faz uso dos alinhadores invisíveis. Sim. E aí potencializa a dor. O alinhador invisível, ele é plano, ele é liso na oclusal, Marlos? Não, ele acompanha justamente a anatomia oclusal dos dentes, as Anatomia irregularidades. dentária. Então, eu tenho Exatamente. recebido alguns pacientes justamente por isso. Ele já tem DTM, está usando um alinhador invisível, e aí potencializa todo mundo que tem DTM. Vai potencializar com alinhador? Acredito que não. O que tem chegado para mim são alguns pacientes que estão chegando para mim, que estão fazendo uso e piorando. Ah, vai parar de usar? A gente tenta controlar a dor do paciente. A mesma coisa, conduta para o ortodontista. O paciente que tem DTM, está com dor, e procurou você e tem maloclusão, manda para um especialista tratar dor e voltar para tratar a maloclusão. Se o paciente, durante o tratamento ortodôntico, desenvolveu ou piorou a DTM, normalmente eu consigo controlar a dor até terminar o aparelho ortodôntico para fazer uso de uma placa miorrelaxante. Então, faz um controle no transcorrer do tratamento para se fazer um tratamento, vamos falar assim, mais estabilizador na condição de oclusão final do paciente, seria isso? Seria, na verdade, é porque o paciente com aparelho ortodôntico não pode usar uma placa, então a gente não consegue controlar o apertamento dentário ou o bruxismo. E então a gente consegue controlar a dor enquanto ele finaliza. Um paciente com DTM que está sob tratamento ortodôntico, o ideal é agilizar o tratamento ortodôntico para finalizar logo, para não demorar muito tempo o tratamento. O paciente que chega no seu consultório com DTM e maloclusão, trata DTM e vai fazer um aparelho. O que eu não recomendo é que o colega indique cirurgia ortognática ou que indique tratamento ortodôntico para dor. Você vai indicar cirurgia ortognática, o tratamento ortodôntico para a maloclusão dentária, esquelética. Por quê? Porque você indicaria independente da DTM. Agora, jamais motive o paciente dizendo que aquele tratamento vai tratar a dor, quer seja ortodontia ou ortodontia associada à cirurgia ortognática, porque a literatura já demonstrou que a piora da dor ou a melhora após os tratamentos é mera coincidência. Você falou um pouco da questão das placas, do acrílico, e a gente está entrando na odontologia na era do fluxo digital, né? E a gente percebe que, né, dentre os softwares que a gente tem hoje de manipulação dos modelos digitais e das possibilidades de, né, de se projetar, vamos dizer assim, aparatos, a gente tem disponibilizado a utilização de um articulador virtual, ao qual se faz, né, uma placa, e essa placa é impressa numa resina, né, basicamente, pelo menos as que a gente tem notícia, ela é muito mais impressa do que fresada. Então, né, as impressas em 3D, o que é que você teria a me falar em relação à aplicabilidade dela e a eficiência dela nesse tipo de tratamento? Marlos, a gente tem de evoluir, acompanhar os avanços tecnológicos. O escaneamento e a confecção da placa miorrelaxante já é um presente e eu espero que continue no futuro. Em termos de resina, tratamento convencional, a gente tem a termoformada, a alto e a prensada. Quando a gente está desgastando com a broca maxi-cut ou mini-cut no ajuste, dá para a gente perceber na mão a diferença entre essas três resinas citadas. E que a prensada, a resistência dela é muito maior do que as demais.
as placas, quer sejam elas impressas ou até mesmo as fresadas, oriundas a partir de tecnologia virtual, que eu já tive acesso, quando eu estava desgastando, ela é bem mais frágil do que a prensada. Alguns indicam a placa meu relaxante durante apenas um período curto, tá? E depois, quando o paciente está sem dor, manda parar. Eu, particularmente, eu não recomendo isso. O paciente que tem apertamento dentário, bruxismo, ele vai perdurar isso. E aí é muito comum o paciente ficar sem dor e depois de 3, 4, 5, 6 meses, voltar a ter dor. E às vezes, Marlos, a placa não encaixa mais, porque houveram modificações dentárias. Você, ortodontista, sabe disso. Principalmente paciente que fez tratamento ortodôntico prévio. Das movimentações que existem, né? Pequenas movimentações que vão influenciar na recolocação dessa placa. A placa meu relaxante, quando bem ajustada, ela não incomoda. Estou com o relógio aqui. Esse relógio está me incomodando? Não. Mas se tivesse apertado, estaria. Então, o colega tem que ter uma formação para ajustá-la de forma adequada. Eu indico usar às noites. Não devemos usar tratamentos dia e noite. Tem colegas que têm uma linha usando placas diariamente, durante vários anos, e o paciente evolui muitas vezes com maloclusões. Não sei se você já encontrou pacientes dessa linha no seu consultório, mas eu já. Paciente que tem mordida aberta anterior, toque prematuro posterior, ou então toca só na frente, não toca atrás. Por quê? Usando órteses e próteses, que são uma placa e uma órtese, durante muitos anos. Então, a gente recomenda só à noite. Então, como eu recomendo usar, porque o apertamento vai perdurar, eu preciso de uma placa resistente. O que hoje, pelo menos as placas que eu tive acesso, quer sejam elas impressas ou fresadas, oriundas da tecnologia virtual escaneada, não tem uma resistência tão grande para o uso no dia a dia. Os guias cirúrgicos que eu uso, que são impressos em cirurgias ortognáticas, são guias que nós usamos por minutos na hora da fixação óssea. Eu não vou usar um guia cirúrgico durante dias, várias noites. Então, um guia cirúrgico com um material que não é resistente pode ser feito sem problema algum, mas uma placa, eu não acho isso interessante. Agora, eu acho que, viu, Marlos, o futuro... Sim. Eu espero promissor, que chegue, ou se existe, ainda não chegou na minha mão, resinas que possam ser fresadas, que tenham uma resistência semelhante à prensada. Porque é muito mais fácil, você não precisa ficar moldando o paciente, tá? Você vai precisar, teoricamente, gastar menos tempo no ajuste. Jamais colocar na boca e pronto, vá para casa. Não, você sempre vai ter um ajuste, mas vai ser um ajuste menor. Um movimento dinâmico, né? Mas é o que você bem falou, a tendência é evoluir e a gente acompanha essa evolução, né? Mas respeitando também, não ser seduzido simplesmente por uma nova possibilidade sem ter uma eficiência também, né, observada clinicamente, né? Ver aquilo funcionando na boca do paciente. João, né, a gente está dentro, né, de um tempo bem bacana, a conversa foi extremamente produtiva, e aí eu queria muito que você, né, desse ou mandasse, né, um recado, principalmente um conselho, né, normalmente a gente, é sempre bom ouvir conselhos de pessoas que têm, né, um nível de experiência que você tem,
para os colegas, né, qualquer que seja a especialidade, até mesmo o clínico geral, né, o que é que você, enquanto profissional que chegou ao patamar que chegou, poderia, né, dar, né, àqueles que estão nos assistindo, né, ao longo da nossa carreira, né, uma profissão da gente que é uma profissão belíssima, que busca dar ao paciente não só a parte estética, mas também a funcionalidade, né, enquanto órgão do corpo humano, a boca é. O que é que você poderia, né, deixar de recado para esses que estão nos assistindo? Malus, alguns pontos que eu acho fundamentais. Maloclusão não gera DTM. Podemos indicar tratamento ortodôntico, cirúrgico, mas não por causa de DTM. Que é fundamental que a gente aprenda a tratar e diagnosticar DTM, porque muitas vezes um paciente com dor que não foi tratado inicialmente de forma adequada evolui com a dor crônica, e uma dor crônica, o meio terapêutico é muito mais complexo do que de uma dor inicial, que DTM não é difícil, DTM é uma área fácil, basta estudar um pouco, basta se empenhar um pouco para que possa adquirir principalmente o conhecimento de diagnóstico. Eu acho que, eu sempre falo, a forma de tratar existem várias, mas a forma de diagnosticar é uma só. Eu não concordo com a forma terapêutica que João atua, mas certamente todo mundo que já fez curso comigo, ou já assistiu qualquer palestra minha, vai concordar com a forma de diagnóstico, porque o diagnóstico é único, a forma de tratamento é diferente, dependendo da linha que cada um siga. É basicamente isso, Marlos. Estudar um pouquinho e que não é difícil. Ô, João, eu queria, né, agradecer a você toda a sua gentileza, né, sempre que a gente faz um convite para você, seja nos cursos presenciais, seja né, nos cursos de especialização, nos cursos voltados já para especialistas, e nesse momento, né, de pandemia, às vezes que a gente recorreu a você para compartilhar seu conhecimento com os nossos alunos e ex-alunos, você sempre foi muito cordial e atencioso, né, e isso só faz aumentar ainda mais a nossa admiração, viu, pela sua pessoa, pelo profissional que você é. Muito obrigado por participar, né, desse momento, né, de conversa e, consequentemente, de compartilhamento de informações tão preciosas que você colheu ao longo da sua carreira profissional. Mas eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar falando sobre os assuntos que eu atuo, DTM, harmonização, bucomaxilo, ronco e apneia. Já salvei muitos casamentos, por sinal. É sempre um prazer estar falando a respeito. E principalmente ao seu lado, um colega que é diferenciado, um colega que está sempre à frente da grande maioria, se atualizando sempre, levando o que está de mais moderno na ortodontia para os seus alunos. Sempre um prazer, meu amigo.